está gravando. Bom, começando, parece que amanhã tem prova, alguma coisa assim, né, pra LPA. Tem, mas tem prova de LPA. Meus pêsames. E vai. Ué, Alguma dúvida em relação que vocês tenham pra amanhã? eu tô com dúvida na questão 31, que é também de repetição, que é com PG, no caso agora. Você tem o enunciado dela pra jogar aqui no chat? Tá, daqui. Essa é a questão 30, né? Essa aí foi a 31. 31. Pronto. Bom, beleza. Ela lembra um pouco a questão da terça-feira. É, só que usando um for, eu não consigo entender muito bem. 10 elementos, razão 5 no intervalo fechado de 50 a 60. Beleza. Então, se a pessoa vai informar alguma coisa, a gente começa mandando um scanner para. Não é mandando um scanner, a gente começa mandando o stash void main, porque senão o programa não roda. Pronto. Nós vamos querer que ele tenha 10 elementos, a pessoa vai ter que informar o valor. Então, se a pessoa vai informar o valor, você tem int início, que é o valor inicial. Ele quer que eu utilize for. Beleza. Então vamos pedir para o usuário informar o número, né? Então, o início. Beleza. Agora a gente precisa fazer com que a pessoa, com que o computador veja se o intervalo está entre 50 e 60. Mas ele quer que informe 3 vezes. Gente, apaga isso aqui no if não, pelo amor de Deus. A gente vai pedir para ele repetir o pedido enquanto início for menor que 50 ou início for maior que 60. Beleza?
Vamos fazendo aos poucos, que a gente vai testando cada parte, só para ter certeza que o programa funciona. Dependendo de quanto tempo vocês estiverem na prova, eu aconselho fazer assim, ao invés de escrever o programa todo, depois no fim você descobrir que as coisas não funcionam. Pronto. Aqui no teste eu botei para ele informar se o número estava entre 50 e 60, tentei 80, tentei 20, ele foi repetindo até que eu botei 50 e ele funcionou. Mas existe outra coisa, ele pede que a pessoa só pode informar errado 3 vezes. Como é que a gente faz isso? A gente cria outro int chamado contador, que é igual a 0. Se ele entrou aqui, você bota o contador mais, porque na hora que ele passar por isso aqui, é a primeira tentativa. Passar de novo, segunda tentativa, passar de novo, terceira tentativa. Aí como é que você vai saber? Você vai botar até contador ser igual a 4. Porque a pessoa teve a tentativa 1, 2, 3 e 4. Vamos tentar o número de vezes para ver se ele funciona. 1, 2, 3, 4. Olha, não funcionou. Como é que a gente descobre? Vamos botar na tela. Ô, burrice. E ainda assim não funciona. O que há de errado nisso? Lógico. Bom dia. Isso. Bruno estava certo. Então, o que é que acontece? Toda vez que ele entrar aqui, e ele vai entrar porque quando o while está aqui em cima, ele só entra entre as chaves se a condição permitir. Quando você usa um do while, não importa o que aconteça, ele vai entrar na chave pelo menos uma vez. Então, ele entrou aqui, ele primeiro vai ver essa condição, se está entre 50 e 60, e o contador é menor do que 3. Essa é a questão 31 e esse é o enunciado dele. Eu vou copiar de volta aqui. Pronto. A primeira coisa foi a gente pedir que ele fizesse, agora a gente já pediu para ele fazer 3 vezes. Ele entrou? Entrou. Então agora a gente já tem uma quantidade inicial. Temos?
Temos. Aí agora a gente vai fazer o for que Fernando quer. 10 elementos, razão 5, começando pelo início. Então a gente vai ter for x int, pelo amor de Deus, int x igual a 0, x menor do que 10, são 10 elementos, x mais mais. Alguém ainda tem dúvida de como o for funciona? Beleza. No for a gente tem 3 coisas para fazer com que ele ande. Você define um ponto inicial. O normal é ele começar em 0, mas ele pode começar em vários outros números dependendo do que você precise. Poderia ser de trás para frente, ele começar em 10. E ele ir diminuindo, se é uma contagem regressiva. Mas o normal, a estrutura mais usada em for é essa aqui. Ele começa em 0, você diz até onde ele vai repetir e em quantas vezes ele vai repetir. Por exemplo, você pode querer que ele suba de 2 em 2, ao invés de 1 em 1. X, 0. Pronto, digamos que você quisesse que ele subisse de 2 em 2. Você bota que o x vai ser igual a x mais 2, e ele vai subir de 2 em 2. Você pode multiplicar, dividir, mas para não complicar, a estrutura fica sendo x mais mais, ele sobe de 1 em 1. Uma vez lá dentro, a gente vai precisar fazer essa progressão geométrica. A progressão começa mostrando o número, que é o início dado pelo usuário. E aí, para ficar bonitinho, você bota uma vírgula e um espaço, ou só um espaço também. Só que desse jeito ele vai pular cada linha. Tira o ln, ele faz uma linha só. Agora vem a parte da progressão geométrica. Você vai dizer que o início vai ser igual a ele mesmo vezes, qual é a razão? Razão 5 vezes 5. Então, por 10 vezes ele vai dizer o que está aqui dentro. Vamos ver se a gente está certo ou não. Pronto, temos 10. Todo mundo foi multiplicado por 5. Quiser fazer com outro número, 59, mesma coisa. Essa foi a questão. Ficou alguma dúvida sobre tanto a primeira parte quanto a segunda? Beleza. A primeira parte é essa do while. Pronto. Segundo o enunciado, o intervalo precisa ser entre 50 e 60. Então, como você vai fazer a pergunta de qualquer jeito, ao invés de usar o while, a gente usa o do while, porque pelo menos uma vez o que está dentro das chaves vai ser rodado. A gente começou sem isso aqui. A gente começou só botando informe o número e pedindo para o scanner, que é esse aqui, dizer quem é o próximo inteiro que vai ser escrito no teclado. E aí ele vai perguntar se início for menor do que 50 ou início for maior do que 60, ele vai tentar de novo. E ele estava tentando 1 milhão de vezes aqui até
a gente precisar dessa partezinha aqui, que o usuário só vai poder informar 3 vezes. Nós criamos um inteiro chamado contador, que começa em 0, e a cada passagem ele adiciona 1. Então, quando ele perguntar pela primeira vez, o contador já vai estar em 1. E aí, quando chegar aqui, a gente botou entre parênteses o primeiro requisito, que é ser maior do que 50 e menor do que 60. E aí, o contador tem que estar menor do que 3. Então, a gente só pode tentar 3 vezes. Se a gente errar aqui 3 vezes ele, pedimos 1, 2, 3. Olha, ele contou mesmo assim. Eita porra. Tem um erro. Bom, para resolver isso, para isso precisa testar seu programa. A gente pode criar uma booleana chamada passou, botar ela como false. E aí meter um ifzão aqui. Copiando essa mesma coisa daqui. E jogando isso aqui dentro. E a booleana não prestou para nada. Gente, perdão. Vamos ver se funciona. Gente do céu. Aí foi burrice minha. É que eu estou improvisando. Isso. O que é que aconteceu aqui? Eu inverti esse requisito. Você pode ver que você transforma de menor que para maior que, cada um dos dois, e o que é ou vira i. Oswaldo vai ensinar isso no semestre que vem em raciocínio lógico. Então, assim, isso aqui tem o mesmo resultado que isso aqui. E isso vai cair na prova no semestre que vem. Então, uma maneira de resolver acaba sendo essa. Então, a primeira parte, ele só vê se o número está na sequência certa e se foram 3 vezes. E na segunda, ele faz o for. Ficou um pouco mais complicado do que eu esperava. Alguém ficou com alguma dúvida? Beleza. Alguém tem alguma outra questão que seja da matéria da prova de amanhã que esteja querendo ver como é que faz? Certo. Tem como você colocar no chat? É porque Fernando é mau e não me dá as provas. Pode falar, Guilherme. Ou quem tiver microfone pode falar no microfone também. Será que a professora Jeane não tem algumas provas? Talvez. Eu não Parece que conseguiria. ela tá aqui ou ela tá só no WhatsApp? Ela disse que ia entrar. Acho que ela falou brincando.
perguntando pra ela. Eu mandei a pergunta agora, mas a gente faz assim. Se ela mandar durante a tarde, ou uma prova, ou não sei o que, eu entro, quem tiver entra junto, eu resolvo e deixo gravado e depois jogo lá. No Classroom. Se ela não responder, é porque ela não deve ter nenhum. Eu só não vou conseguir se ela mandar de noite, porque hoje à noite eu trabalho, mas aí é outra história. Mas ainda assim, Tatiane, você tem essa questão em mãos? Acabei de botar no chat, Dimitri. Ah, miséria do chat anda sozinho. Miséria. Nossa, que coisa maravilhosa essa questão, gente. Nada complicado. Guilherme, questão para treino, eu recomendo você procurar Alessio, não sei se você já conhece ele, porque ele que faz... Ah, pensei que era treino de maratona, perdão. Para LPA, eu posso procurar, não tenho nenhum em mãos. Ok, na sequência de valores inteiros inferiores a 2.500. Ok. Iniciando por 579. Vamos só botar aqui um início, que em português se escreve assim. Calculei a soma de todos os valores. Beleza. Então, eu acho que para a gente fazer essa sequência, o mais aconselhado é a gente fazer um while enquanto a sequência for menor que 2.500. Olha aí, o programa vai rodar nunca, porque está fora disso. Pronto. Enquanto a sequência for menor que 2.500. 459 com os custos de valores dividendos. Beleza. Para essa sequência andar até lá, a gente coloca ela começando por 459 e aqui no fim a gente bota a sequência para aumentar. Vou fazer uma coisa louca. Vamos ver se ele vai até 459 mesmo. É para isso que você testa. Menor ou igual.
Pronto, ó, aqui é uma sequência. Ele está indo de 459 até 2500. A sequência já existe. Composto por valores dividendos que, quando divididos por 150, são iguais a 9. Nossa senhora, que coisa criativa. Vamos lá. If a sequência dividida por 150 foi igual a 9. E daria errado aqui porque, como a gente está usando int, ele precisa ser o número exato. E a sequência dividida por 9 não tem resto. Vocês entenderam isso? Vamos ver nossa nova sequência? Ainda grande, mas bem menor. Pronto, já temos agora uma sequência de números que, quando divididos por 150, são iguais a 9. Calcule a soma de todos os valores. Soma de todos os valores, beleza. Então, como o início está aqui sem fazer nada, vamos transformar ele em soma. Para nada, por isso que eu mudei ele agora. Beleza, a gente precisa da soma de todos os valores. Então, se ele entrar aqui, a gente vai botar aqui soma. É somado do número da sequência. O for, ele é usado mais numa coisa que você saiba exatamente onde você quer começar e onde você quer terminar. Você poderia fazer esse while que eu estou fazendo com o for? Poderia, mas já seria uma coisa mais complicada. Porque se ele está pedindo para você elaborar uma sequência de inteiros inferiores a 2500, você sabe que você quer usar tudo até chegar em 2500. Então, é uma questão mais de decisão do que usar. Não, assim, poderia usar um for aqui? Poderia. Mas seria chato. Eu acho que se a gente fizesse aqui, ó, um for int x igual a 459, enquanto x for menor ou igual a 2.500, x mais mais. Pera aí. Para poder funcionar, eu tenho que botar aqui o... Ah, não posso usar o próprio x. Solte x. Pronto. Meu Deus, haja número. Bom, a ideia aqui é essa. Se você... Isso aqui faz a mesma coisa disso aqui. Eu acho que a gente falando mesmo em voz alta faz mais sentido a gente chegar enquanto a sequência for menor que 2500. Faz sentido até logicamente. Por isso a ideia de usar o while. Mas dava para usar o for. Não, daria para usar o while com substring. Mas, por exemplo, tem uma questão de substring que eu passei no WhatsApp que eu realmente usei o for. Porque fazia mais sentido naquela hora. Eu acho que quando vocês começarem a ler a questão dessa forma, assim, a sequência de valores inferior a 2050, você pensar nisso aqui como enquanto a sequência for menor de 2500, você vai começar a usar o for e o while na hora que fizer mais sentido para você. Mas deixa eu apagar isso aqui, senão isso aqui vai ficar uma loucura. Bom, voltando. Na verdade, assim, eu pensei inicialmente a trabalhar isso aqui
como uma aula, pensando em slides e tal, não sei o que, mas acabou que com a proximidade da prova, a dinâmica sempre ficou muito como tirar dúvida de questões. Mas se quiser eu posso fazer um slide de método e dar uma ensinada antes da gente fazer alguns exercícios sobre isso. Vocês querem? Beleza. Quando você fala em próxima aula, você fala em quinta-feira ou na terça? Porque parece que tem gente que não pode ir nos dois. É porque terça-feira tem aula de Jeane. Quando você tá dando a monitoria, tá na aula de Jeane, entendeu? Aí meio que fica Parte da sala complicado. não pode ir. Isso. Aí eu deixo os dois Meet abertos, né? E ainda mais essa semana que vem que tem alguma coisa especial de Jeane. Acho que ela Não, vai pelo amor fazer de alguma Deus, cara. Gianni dinâmica. falando de um lado, eu falando do outro, vocês vão enlouquecer. Eu faço o método na quinta-feira, então. Beleza? Massa. Beleza. Dentro da questão agora a gente está somando todos os valores que entraram aqui. Então vamos ver aqui quem é a nossa soma final. Nossa soma final é 24.174. Se isso matematicamente está certo, eu não sei. Quando eu estava na prova, às vezes eu abria a calculadora para ver se essa coisa estava certa, mas eu acredito que esteja, até pelo que a gente está fazendo até agora. Calcule a soma de todos os valores e some com o resultado obtido da média aritmética do quinto com o 13º. Vamos lá, vamos criar aqui média aritmética. Média aritmética pode dar vírgula, então eu vou declarar como double, só para ter uma vírgulazinha. E a gente vai precisar, vou chamar de double também, do quinto e do 13º. Quinto. Pronto. Os números da sequência eles só vão entrar na sequência mesmo se eles estiverem dentro disso aqui. Então tudo que a gente fizer para descobrir o quinto, a média, o 13º vai ser aqui dentro. Então dentro disso a gente vai precisar de um contador para saber onde a gente está. Então aqui, se ele entrou aqui, contador mais, para a gente saber quem é quem. A gente joga um if contador foi igual a 5, a sequência vai ser igual, quer dizer, perdão, o quinto vai ser igual a sequência. Ou se o contador foi igual a 13, o PT vai ser igual à sequência. Pronto, então já teremos um quinto e já teremos um 13º. Quando a gente sair do while, vamos calcular a média, que a média vai ser igual à soma do quinto com o 13º dividido por 2. Só que ele pede para a gente usar isso. E agora a gente começa a responder a questão para a alegria de Fernando. E vamos rodar para ver se isso existe.
Deu erro, que massa. Onde é que está meu erro? De digitação. Pronto, a soma de tudo é essa. A soma de tudo com a média é essa. Se alguém tem a resposta exata e sabe se o número é esse, por favor me diga. Tem mais alguma coisa alguma questão relacionada à prova que pode ajudar em alguma coisa? Pode ser alguma substring, por exemplo. Massa. Dia 20 não é aquela avaliação integradora de tudo quanto é matéria? Acho que nem tem aula esse dia. Ah, sim. Geralmente são 2 ou no máximo 3 por matéria. Como é uma prova de... Quer dizer, a gente fazia essa prova em papel, mas dessa vez não vai ser. Geralmente são questões mais... Mas assim, ele vai te dar um código e vai dizer assim, qual vai ser a média aritmética que vai sair? E aí você vai meio que ver se o código está certo e ver se vai ter a média mesmo. Ou ele vai te dar um código e dizer onde é que está o erro, falta um ponto e vírgula, o nome aqui estaria errado, alguma coisa assim. No total, seriam no máximo 3 vezes o número de matérias de cada semestre. Se alguém está pegando matéria do primeiro e do segundo, a sua prova vai ser do semestre onde você tem mais matérias matriculadas. Se você não está pegando alguma matéria, vai ter questão dessa matéria do mesmo jeito. Por aí mesmo. Cara, olha, falando sério, eu não sei se vai ter questão de introdução à vida universitária porque eu não peguei essa matéria. Porque eu tô fazendo minha segunda faculdade. Mas geralmente questão de introdução à vida universitária, interpretação de texto, não sei o que, é um negócio meio besta velha e você responde até de olho fechado. Na verdade, essa avaliação, ela é uma mão na roda para quem fica pendurado em alguma matéria, porque sempre dá um pontinho na média ali e ajuda. Na verdade, não sou eu quem está dizendo, isso está sendo gravado, o que é pior para mim, mas tem pessoas, não sou eu, que estão planejando aparecer no Discord, sei lá, e ver a prova. Aqui a gente vai até, sei lá, meio de 10, meio de 20, por isso que se alguém tiver alguma outra prova, alguma outra questão de prova, estamos aí. Pode ver. E a prova do dia 20 você pode fazer durante o dia todo. É só entrar, tipo, o EAD, entrar lá no EAD, achar a prova e faz lá. Eu acho que eu fiz a 31. É essa aqui? Lá no Classroom, não sei se todo mundo está no Classroom, tem o link para o GitHub e a questão tá toda lá desse jeito, com os comentáriozinhos do que cada coisa faz e tal, etc. É só você baixar o arquivo, abrir no Eclipse, no IntelliJ ou no que você estiver usando e ver como funciona.
E assim por alto. Vamos ver para onde isso nos leva. Ah, sou eu mesmo, meu Deus do céu. Pronto, tá gravando agora. Uhul. Se alguém também tiver alguma dúvida numa coisa específica, pode ser o for, pode ser o while. Enquanto não estiver entendendo, a gente pode abrir aqui uma classe e começar a escrever algumas coisas de cabeça mesmo. Mas como assim uma data específica? Tipo, isso, tipo. Eu não sei se eu já fiz essa aqui ou se eu fiz essa pensando na marca de Bezerra, mas vamos lá. Essa seria ótimo a gente fazer em relação a métodos. Porque a gente poderia criar um método para anos completos e um método para anos não completos. Que, por exemplo, e aqui eu estou totalmente improvisando. Nós podemos dizer esse método ele me devolveria a quantidade de anos completos que o intervalo de entre um ano e outro nos daria. Então a gente teria que ser um bissexto, mas vamos lá. Int soma, que seria a soma dos dias. E aí a gente faria um for. A gente precisa saber do ano bissexto, né? Cara, essa é a mágica da programação. Vamos lá, tem algum lugar de ano bissexto? Ano bissexto. E a gente vai pegar o ano bissexto bem aqui. Pronto, ó. A gente dá um copiarzão. E volta aqui e cola a pau que não importa. A gente precisa agora descobrir quem são os anos. Então aqui a gente vai fazer um while ano menor que ano fim. Anos completos. Verdade. Eu tava procurando o que era isso. Pronto. Soma. A gente vai ver se o ano é bissexto primeiro. Então, esse if aqui significa se um ano é bissexto ou não. Se ele é divisível por 4, se não é divisível por 100 e se ele é divisível por 400. São as regras do ano bissexto, foram os papas que inventaram, não fui eu.
Você vai botar aqui soma, vai somar 366, porque são 366 dias do ano. Se ele não for bissexto, soma, vai somar 365. Beleza. E aqui, ano, mais. E por que aqui está vermelho? Ele está perguntando quem você retorna. Isso a gente vai falar em métodos da outra vez, mas ele quer retornar um inteiro. A gente vai botar aqui retorne, soma. Pronto. Como é que a gente testa se isso está certo? A gente vai criar outra soma aqui e vai dizer que ela vai ser igual aqui de 1999 até 2019. Cruzem os dedos. É bastante dia. Pronto. Essa é a quantidade de anos completos da nossa soma. A gente manda o ano que começa, manda o ano que termina e ele nos devolve a quantidade de anos. Como é que funciona aqui dentro? A gente vai chegar que enquanto o ano for menor do que o fim da conta, se ele for bissexto, soma 366, se ele não for bissexto, soma 365. E aí ele soma mais um ano, repete, soma mais um ano, repete, até chegar no ano final. Ao fim a gente retorna essa soma toda e traz aqui para cima. Já temos os anos completos. Como é que a gente faz o ano incompleto? A gente diria uma data, Para saber no mês, a gente teria que primeiro saber quantos meses a pessoa quer. Mês. Se o mês da pessoa for aqui, vai rolar um for, que a pessoa vai informar o mês, então ele vai pegar for int x igual a 0, enquanto x for menor que mês, mais. Aí aqui a gente vai jogar, gente, não vai dar tempo de eu terminar essa conta hoje, mas vamos ver para onde isso iria. Aqui ele iria do x igual a 0, subindo mais 1 até chegar no mês. Então, se fosse mês 5, ele ia fazer mês 1, 2, 3, 4 e 5. Aqui dentro a gente ia jogar um if para se fosse meses que tem 31 ou meses que tem 30 e ainda teria um último ou se fosse fevereiro, que como aqui não tem bissexto, só teria 28 dias para fazer a soma. E assim a gente descobriria e faria uma soma aqui dentro para descobrir quantos dias neste ano que a pessoa colocou teria. E aí por fim a gente somaria com a data, que é, digamos assim, fosse 13 de fevereiro de 2020. A gente iria ter 31 mais 28 mais 13. Eu prometo acabar isso na segunda-feira, mas é porque hoje não vai dar tempo. Mas eu quero terminar esse exercício. Eu nem vou mandar ele pro Git, que a gente vai começar ele de novo. Beleza? Porque agora são 12h10 e eu tenho que estar no Dique do Tororó em 20 minutos.
Mas não saiam de casa. Respeitem a quarentena. Eu vou parar aqui a gravação.